Tudo certo, pessoal? Boa noite. Como prometido, cansado, mas estamos aqui, né? Como é que foi ontem? Conseguiram dormir? Foram bem no estágio de manhã? Então, turma, rapidinho, hoje é sobre ventilação mecânica, tá? Vou tentar ser o mais breve possível, né? Porque você já tem muita coisa para ver, tá? Vejam a de ATLS, confie, vejam a de ATLS, porque o XABCDI, a sistematização do atendimento do paciente grave vai ajudar muito vocês a atenderem o paciente grave, beleza? Vamos entrar então em ventilação mecânica, ok? Primeiro vamos recordar o conceito de insuficiência respiratória. Nós podemos ter insuficiência do tipo troca, quando a gente não consegue realizar a troca de oxigênio adequada. Esse tipo de paciente precisa de suplementação de oxigênio. A gente vai saber se precisa suplementar o oxigênio ou não pela saturação do paciente. E existem aqueles pacientes que precisam de reforço mecânico para ventilação. Aquele paciente que não está conseguindo expandir e esvaziar direito o tórax. Esse paciente, eu preciso identificar a causa da obstrução, a causa do distúrbio ventilatório que esse paciente tem, porque o problema dele não é de troca, é de ventilação, beleza? A gente precisa realizar essa triagem rapidinho. Olhamos para a saturação. Saturação baixa indica oxigenoterapia, ponto. Não tem mistério. E uma mecânica ventilatória alterada, eu necessito identificar e corrigir a causa base. Quando o meu paciente tem uma queda da musculatura laríngea por deficiência neurológica, deficiência não, perdão, por queda do estado neurológico, ele não fica roncando, tá? Aquilo é uma obstrução parcial por conta de queda do estado neurológico. Como é que eu protejo a via aérea do paciente que tem uma queda do estado neurológico tão intensa a ponto de ele estar perdendo via aérea? IOT. Aquele pacientinho que já tem, por exemplo, uma asma, ele respira, o pulmão não esvazia. Como o pulmão não esvazia, a gente não consegue mais fazer aquele ar circular, porque o pulmão está sempre cheio, a incursão respiratória fica curta e o meu problema é a obstrução. Adianta eu ficar dando oxigênio? Não, eu preciso desobstruir. Vamos pegar um outro distúrbio ventilatório muito relacionado com trauma, um pneumotórax, por exemplo. Eu avalio B, via aérea está pérvia. Se não está pérvia, ela está deslocada por conta de tensão, certo? De pressão. Adianta eu fazer ventilação mecânica e fazer suplementação de O2 para esse paciente? Não, eu preciso descomprimir, ponto. Eu resolvo a causa base do distúrbio da mecânica ventilatória e a ventilação vai entrar quando a causa base for demorar para ser resolvida. Demorar demais a ponto de meu paciente correr o risco de morrer por não estar respirando. Aí, quando ele vai demorar muito, quando a gente vai demorar muito para compensar a causa base da disfunção ventilatória do meu paciente, a gente vai lá e intuba, certo? Então, indicação de intubação vai ser aquele paciente que não consegue proteger via aérea, que tem um distúrbio ventilatório, uma necessidade de suplementação de O2 muito intensa, a ponto de eu não estar conseguindo ofertar só com máscara, e, além do mais, eu não vou resolver rápido. Porque se eu pegar, por exemplo, o exemplo de uma anafilaxia, eu resolvo rápido. Se eu pegar uma crise convulsiva, eu resolvo rápido. Essas coisas que a gente resolve rápido, a gente vai segurar um pouquinho a intubação, porque o resolver muito rápido faz com que eu não precise intubar esse pacientinho, beleza? Então, vou mandar esse resumo para vocês, fica aqui os avisos depois. Como prometido, vai ser o mais breve possível. Então, os objetivos da ventilação: saturação entre 90 e 94, com a menor FiO2 possível. pH acima de 7,2. Proteger as vias aéreas quando necessário, caso de queimadura de via aérea, que vai ter uma piora, eu tenho que prever essa piora. Caso de um rebaixamento do nível de consciência, mesmo que ele saturando bem, porque ele pode vomitar e broncoaspirar. Então, esse cara, eu preciso entubar também. Garantir a ventilação. Pô, tá fazendo insuficiência, tá com fadiga. Ah, não tem, entuba. Evitar atelectotrauma e barotrauma. Aqui entra como um objetivo da VM. Então a gente tem que respeitar os volumes, respeitar as pressões para evitar que o paciente apresente atelecto e barotrauma. E
Em algumas condições, a pressão positiva em si pode ser o tratamento. Aqui estamos lidando com asma e edema agudo de pulmão. A pressão dentro do alvéolo força a saída de líquido do alvéolo de volta para a circulação. Vamos lá. Primeiro passo, vamos avaliar o nosso paciente. Se ele está com um problema de troca gasosa, os sinais mais comuns são, faltou colocar aqui, cianose, paciente com cianose tem problema na troca gasosa, dessaturação, e meu paciente pode apresentar diminuição do nível de consciência ou alteração do nível de consciência, que pode se apresentar como agitação ou queda do estado de consciência. Quando a alteração é mecânica, meu paciente está tendo uma frequência respiratória maior que 20 em adulto, com o uso de musculatura acessória. Pode ou não ter tiragem intercostal. Tiragem intercostal não é um sinal de uso de musculatura acessória. Tiragem intercostal é um sinal de hiperinsuflação. Dificuldade inspiratória e dificuldade expiratória. Qual a diferença? Dificuldade inspiratória. Croup, laringite. Estridor. A gente tranca a via aérea. Porra, que cena. Tá, vocês entenderam. Tranca a via aérea, trancando a via aérea, eu tenho dificuldade de fazer o ar entrar, ok? Tem dificuldade de fazer o ar entrar? Isso é uma dificuldade inspiratória. Tem dificuldade de fazer o ar sair? Por exemplo, o broncoespasmo, respiro fundo, mas o ar não sai porque meu brônquio está fechado e o retorno do pulmão para o estado normal ele é passivo, ele depende de elastância. Se a dificuldade é inspiratória, a gente vai ter que trabalhar causas de obstrução. Croup, por exemplo, adrenalina. Anafilaxia, adrenalina. Corpo estranho, retirada de corpo estranho. Seu paciente está fazendo estridor, em especial estridor laríngeo, que você ausculta maior no pescoço, o que você precisa fazer é resolver a via aérea. Você não precisa necessariamente resolver a ventilação. Você pode ter que resolver a ventilação desse paciente, porque a via aérea não vai ser uma coisa fácil de resolver. Tipo uma laringite grave, ameaçadora à vida. Aí, filho, não tem, você vai ter que entubar, porque a chance é dele trancar a via aérea e não conseguir mais respirar. Aí eu passo a ter uma alteração de A. Prioridade, acabou, não tem. Se for fácil de resolver, tipo um corpo estranho, retira. Se for secreção, aspira. Se for queda de musculatura, coloca uma guedel. Dá teus pulos. Dificuldade expiratória. Dificuldade expiratória, a gente está falando aí de aprisionamento de ar, de broncoespasmo. Então, broncoespasmo, bronquiolite, que daí inflama o tecido mais interno do brônquio, né? Quando tem dificuldade respiratória, aí eu preciso da ajuda mecânica. Ou eu posso precisar aumentar a PIP, que daí seria dar pressão positiva para esse paciente, e eu tenho mais de uma forma de aumentar a PIP, não é só entubar, a VNI também serve para isso, eu só tenho que ter critérios suficientes para poder fornecer VNI para esse paciente. Outra coisa que pode acontecer, frequência respiratória menor que 12. Isso denota queda do nível de consciência, ou se não queda do nível de consciência, fadiga. Então é outra indicação ali de OT, né? Se eu não vou resolver rápido. Fadiga, então não resolvo rápido de jeito nenhum. Mas fadiga eu ainda posso indicar BiPAP, que é aquelas duas pressões, se o meu paciente tiver nível de consciência para isso. Se tem troca gasosa alterada. Pô, o cara tá com cianose, sonolência, ou agitação, faltou agitação aqui, a saturação está baixa, ele pode estar com hiper ou hipocapnia. Olha só que interessante, ele pode reter ou lavar muito CO2. Porque se ele está com dificuldade de absorver oxigênio, ele vai hiperventilar. Hiperventilando, aí vocês vão lembrar da aula de ventilação, ventilação não, perdão, de gasometria. Hiperventilando, ele altera o volume minuto. Se ele altera o volume minuto, ele vai lavar CO2. Se ele aumenta o volume minuto, ele vai lavar CO2. E no momento que ele está respirando menos do que o que ele precisa, ele pode reter CO2, segurar CO2. E o CO2 vai levar a vasoconstrição e narcose, que é o rebaixamento do nível de consciência pela retenção do CO2. Então, temos um agravamento aí do quadro. Vamos lá. Primeiro, avaliamos o nosso paciente, então. Eu dividi o resumo dessa forma: passo 1.1, passo 1.2. No passo 1.2, a gente analisa a história pregressa da melhor maneira possível. Pô, o cara tem histórico de asma. Já era. Broncoespasmo, vamos tratar. Não, o cara tava apagando um incêndio na mata. Era um bombeiro, tava apagando um incêndio na mata.
Pô, queimadura de via aérea, já era, vamos entubar. Ou então, pô, cara, o cara tinha alergia a camarão e é cozinheiro no restaurante e começou a ter uma crise alérgica. Até que se pelo contrário, isso é uma anafilaxia, tratamos, adrenalina, IM, ponto. Da melhor maneira possível, a história clínica vai te ajudar a tratar a causa de base. Vamos lá. Uma vez que a gente já coletou a história clínica, agora a gente vai entender quais que são os conceitos envolvidos na respiração mecânica. Nosso pulmão tem duas forças, ou duas tendências, vamos lá. A tendência de complacência é o quanto esse pulmão expande. Se ele expande pouco, ele tem baixa complacência. Se eu preciso de muita força para expandir esse pulmão tem baixa complacência. Se ele volta fácil para o lugar, a capacidade que ele tem de voltar, de esvaziar, é a elastância. Se ele tem dificuldade de esvaziar, tipo um DPO-cítico, ele tem baixa elastância. Se ele tem muita facilidade de esvaziar, tipo um sarítico, um cara com SARA, ele tem alta elastância. E normalmente essas duas variáveis são inversamente proporcionais. Quer dizer que quando uma está alta, a outra está baixa. O paciente com SARA tem baixa complacência, expande pouco o pulmão, mas tem alta elastância, retrai o pulmão muito fácil. Enquanto o paciente com DPOC, ele tem, é claro, se não for predomínio bronquítico, né, se não for um broncoespasmo em exacerbação do DPOC, mas o enfisematoso, ele tem baixa. Tá, só um pouquinho. Só entregar o iFood pra Malu. Tá aqui, tá na mão. Tá aí. Peça lá, imagina, mano. Tô terminando já também, é rapidinho. Tá, ela tá mandando um beijo pra vocês. Vamos lá. Uma complacência alta vai levar o meu paciente a expandir o pulmão com muita facilidade. Então, o paciente DPO-cítico, ele expande o pulmão muito fácil, mas ele tem dificuldade de esvaziar, porque é um pulmão bobo, é um pulmão que perdeu o alvéolo, é um pulmão que está expandindo muito e ele não tem capacidade de voltar, tipo como se fosse um elástico que perdeu a força. Enquanto o sarítico é o contrário, ele não expande bem o pulmão, mas ele esvazia muito fácil. O paciente pode gravar isso. Vocês nunca vão errar se analisar desse jeito. O paciente com alta complacência, que tem baixa elastância, tolera frequências respiratórias menores e precisa de um tempo expiratório maior. Quanto ao volume, devemos objetivar a ventilação protetora. Normalmente, o paciente com alta complacência tolera muito bem os 4 a 6 ml, que é a ventilação protetora. O paciente com baixa complacência, que é o sarítico, tolera volumes muito menores, mas tolera frequências muito maiores. Porque quanto maior a complacência, quanto maior a elastância, que é inversamente proporcional à complacência, se a complacência está baixa, a elastância está alta, mais rápido esse pulmão esvazia. Logo, para manter o volume minuto de um paciente com alta complacência, toleramos volumes entre 4 e 6 ml, possivelmente até passando disso, desde que eu obedeça os limites pressóricos, que a gente vai entrar daqui a pouco, ou seria mais avançado, o objetivo dela é mais rápido. Mas daí é uma driving pressure menor que 15, tá? Não é só isso, mas na base, uma driving pressure baixa, o mais baixa possível, desde que eu obedeça isso. Já o paciente com alta elastância, que tem baixa complacência, tipo sarítico, para manter o volume minuto, como eu tenho volumes muito menores que ele tolera dentro desses limites pressóricos, como eu tenho volumes muito menores, eu vou fazer esse volume minuto com uma frequência muito maior, entendeu? Volume pequeno, frequência alta, com o volume minuto. É frequência vezes volume. Paciente com baixa complacência, frequência alta, volume pequeno. Paciente com alta complacência, volume bom, frequência mais baixinha, para dar tempo do paciente expirar. E por que que a frequência manda diretamente no tempo expiratório? Vamos pensar
na medida da frequência. A frequência é medida em respirações por minuto. Por minuto, logo, a quantidade de respirações que esse paciente tolera fazer em 60 segundos. Se meu paciente está com uma frequência de 15, quantas respirações, quanto tempo dura esse ciclo inspiratório? Muito bem, vou fingir que vocês responderam, já que é gravado, 4 segundos. Isso aí. Porque 60 dividido por 15 dá 4. Então, se eu tenho 1 segundo para respirar, eu vou dar 3 para ele respirar. Ao passo que se eu fizer 20 de frequência, esse ciclo expiratório já dura 3 segundos. Se eu fizer 30, esse ciclo respiratório já dura 2 segundos. Então, quanto maior a frequência, menor o tempo expiratório que eu consigo dar para o paciente. Não é só uma questão de relação INZES. A frequência manda muito mais. Antes de eu mexer na relação INZES, eu vou mexer na frequência. Show? Beleza. Vamos lá. Esses conceitos são a base para você entender tudo. Agora, a gente vai olhar para o gráfico. O que é o gráfico? O que o gráfico me diz? Gráfico de volume. Eixo X, eixo Y. Começou meu ciclo inspiratório. Meu volume entra, atinge o pico, o máximo que eu quero ter dentro do meu pulmão. Abro a válvula expiratória. Meu volume cai, atinge o zero de novo, até eu ter um novo ciclo. Esse evento aqui é a abertura da válvula inspiratória do ventilador. E esse evento aqui, marcado pela linha, é a abertura da válvula expiratória pelo ventilador. Deixa eu até ver se a tela compartilhada é a certa. Peraí. Qual tela que eu estou compartilhando? Tá certo. Só por garantia. Vamos lá, vamos para os volumes então. Beleza. A abertura da válvula INS começa a entrar ar. Atingiu o meu volume desejado? Abro válvula ESO, começa a sair ar. Essa abertura da válvula INS, colocar o ar para dentro do pulmão, é ativo. É o ventilador que está fazendo, é o compressor que está fazendo. A saída do ar do pulmão é passivo, não é o ventilador que está fazendo. O ventilador não está puxando o ar do pulmão do paciente. É o pulmão do paciente que está esvaziando. Beleza? Beleza. Gráfico de fluxo, mesma coisa. Evento, abertura da válvula INS. O fluxo, se ele for linear, atinge rapidamente o fluxo que eu quero. Abro válvula ISO. O fluxo cai a menos que zero. Por que o fluxo cai a menos que zero? O zero acima, a entrada do, pulmão, do ar do pulmão do meu paciente. O zero abaixo é a saída do ar do pulmão do meu paciente. Repare que o fluxo de saída de ar do pulmão do meu paciente, ele tem um fluxo muito maior no início da expiração, porque o pulmão ainda está distendido, e muito menor no final. Pressão. Esse caso aqui é um caso de um paciente que está entrando no ventilador. Como é que eu sei disso? Como é que eu posso saber disso? Só olhando para um gráfico. Não tem cor, não tem nada. Como é que eu estou dizendo para vocês que isso é um paciente que está entrando no ventilador? Pressão em zero. Zero é a linha de base. Pressão negativa. Quem faz pressão negativa? O ventilador não puxa ar. Foi meu paciente. Diafragma faz pressão negativa. Meu paciente tentou respirar, atingiu o meu trigger, que é o meu gatilho, que eu posso setar tanto em fluxo quanto em volume, em pressão. Abri a válvula INS, comecei a jogar ar para o meu paciente. A pressão atingiu o pico no momento em que o pulmão do meu paciente está cheio. Pressão de pico. Perdão, eu vou confundir vocês demais. Pressão de pico, na verdade, é a pressão que eu preciso para poder mandar o ar para dentro do pulmão do meu paciente. Ele tem a ver tanto com o circuito quanto com a via respiratória. Não, mas vamos lá. A pressão atingiu um pico, atingiu o máximo. Aí eu abri a válvula ES, a pressão vai saindo aos poucos até atingir o zero. Até o momento que meu paciente tentou novamente realizar uma respiração. Nesse caso aqui, foi uma respiração assistida. Perdão, controlada. Aqui, assistida, porque o paciente iniciou, o ventilador fez. Aqui, controlada, o paciente não iniciou. Repare que não tem a pressão negativa. Show? Fingimos que
Tá todo mundo entendendo? Se não tiver, volta o vídeo. A única vantagem do aula gravada é essa. Você pode voltar. Voltar, pausar, fazer do jeito que você quiser. Vamos lá. Então, explicação dos gráficos aqui rapidinho. O que que eu posso mexer dentro do ventilador? Quais são os comandos que eu posso mexer no ventilador? Primeiro, volume. Eu escolho se eu vou ventilar meu paciente a volume ou a pressão. Se eu vou ventilar meu paciente a volume, eu mexo no volume, diretamente no volume. 4 a 6 ml por quilo de peso predito. Pulmão não engorda, peso predito tem a ver com altura. Show? Ponto. Controlo o volume então. Se eu controlo a pressão, eu da mesma forma tenho que objetivar de 4 a 6 ml por quilo. O que muda se eu controlo o volume, eu dou volume independente da pressão. Se eu controlo a pressão, eu dou a pressão independente do volume. Mas eu tenho que, no meu objetivo, atingir 4 a 6 ml por quilo e as pressões protetoras, com a drive menor que 15. E não só isso, mas principalmente a drive menor que 15. Mantendo a drive menor que 15, ótimo. Pressão de suporte, o ΔP, é o quanto de pressão vai variar para cima. Então, se eu estou fazendo ventilação controlada a volume, eu dou diretamente o volume e eu monitoro a pressão. Se eu dou, se eu estou fazendo ventilação controlada a pressão, eu dou a pressão e monitoro o volume, beleza? Então, o ΔP, que é o acima da PIP, a gente vai tentar manter abaixo de 14. Às vezes não é possível. Às vezes não é possível. Infelizmente, às vezes não é possível. A frequência respiratória, a gente vai considerar o máximo que o nosso paciente consegue ou o mínimo o máximo que ele, mínimo que ele precisa. Baseado ali naquelas conceitos de complacência e elastância. Pressão respiratória positiva final, PIP. Todo mundo fala de PIP. Gente, PIP a pressão fica depois, né? Beleza. O problema da PIP baixa é a atelectasia. Não só isso. A driving pressure é pressão de platô, que é a pressão que meu paciente tem com o pulmão cheio, menos a PIP. Platô menos PIP vai ser driving pressure. Vocês entendem então que se eu subo a PIP, não necessariamente eu subo driving pressure. E quem mata meu paciente é uma driving pressure alta, não necessariamente uma PIP alta. Então, PIP não é 5 para todo mundo. Paciente com baixa elastância, com baixa capacidade de voltar ao pulmão ao normal, eu posso precisar de PIPs até mais baixas que 5. 3 ali para um DPO cítico, tranquilamente. Tranquilamente. Para um paciente com baixa complacência e com alta elastância, o pulmão dele quer muito voltar para o estado original, ele tem muita tendência a fazer a talictasia, paciente sarítico. Então eu posso precisar de PIPs maiores que 5. O paciente com asma, PIPs maiores que 5. O paciente com edema agudo de pulmão, PIPs maiores que 5. Então, 5 é o fisiológico, que é a PIP estimada que a nossa epiglote faz. Se o fisiológico não foi o suficiente para manter esse meu paciente bem, obviamente, quando eu vou suplementar, eu não vou usar o fisiológico, velho. Eu tenho que pensar o que está acontecendo. Beleza. Qual que é o problema? PIP mantém pressão torácica. Pressão torácica aumentada diminui retorno venoso. Então, o brapo aqui é que a gente vai estar lidando com um paciente chocado, que qualquer coisa faz diferença e diminui o retorno venoso nesse paciente, muitas vezes é ferrar. Ferrar. Porque daí meu paciente já está chocado, já está chegando menos sangue no coração, eu vou lá, aumento a pressão intratorácica, porque o pulmão precisa, mas eu hiperinsuflo esse pulmão e o retorno venoso cai, meu paciente choca de vez e sem respiração não vive, mas sem circulação também não vive e virou uma bagunça. Então a gente tem que titular a PIP muitas vezes. Titulação de PIP é um outros 500. Ainda mais para frente, com mais tempo, a gente fala melhor sobre isso. Vamos lá. Fração inspirada de oxigênio, FiO2. Essa daqui vocês estão careca de saber. Todo mundo só fala em subir a FiO2. E a verdade é que você tem que manter ela a menor possível. Isso que é brabo, porque o oxigênio ele é tóxico, velho. O oxigênio ele machuca pulmão, ele machuca a via aérea. O oxigênio puro, ele não é legal. Ele é tóxico. Ele faz mal. Então a gente vai ter que tentar manter a menor FiO2 possível. Relação em Zs. A relação em Zs é a proporção entre a inspiração e a expiração. A gente vai mexer na relação em Zs aqui
quando o meu paciente tiver atingido o limite de frequência, beleza? Antes disso, a gente não mexe na relação em Zs. Vamos manter ali 1:2, 1:3, o padrão, basicão, beleza? E a sensibilidade, que é o trigger, quando de pressão ou de volume meu paciente precisa fazer para iniciar um ciclo ventilatório. Conceitos importantes para se levar para o coração. Volume minuto, vocês aprenderam lá a gasometria. Frequência vezes volume. Volume minuto manda na PCO2. Pressão de pico, pressão máxima atingida no sistema. A pressão de pico alta indica que o meu paciente pode estar fazendo uma rolha, meu paciente pode ter feito um broncoespasmo. A pressão máxima atingida no sistema é o quanto de pressão eu tive que fazer para aquele ar entrar no pulmão. A pressão de pico alta indica muitas vezes que você tem só que aspirar esse paciente, que é a pressão de pico muito alta, a pressão máxima atingida nesse sistema, significa que tem algo de errado com o trajeto até chegar no alvéolo. Pressão platô. Meu pulmão cheio, tem quanto de pressão? Ponto. Se mede com a pausa inspiratória. Perdão, inspiratória. Inspiratória, que está aí expiratória, mas é inspiratória. Driving pressure, platô menos PIP, que é o que mata meu paciente. O que mata meu paciente é driving pressure alta. O que mata meu paciente não é PIP alta, não é só PIP alta que mata meu paciente. É driving pressure alta. Muitas vezes, para atingir uma ventilação protetora nesse meu paciente, eu tenho que inclusive jogar a PIP para cima, senão minha driving pressure fica muito alta. Modos ventilatórios. Pressão controlada. Eu mexo na pressão e espero fazer o volume adequado. Monitoro o volume por meio da pressão. Volume controlado. Eu faço o volume e monitoro a pressão, ajustando o volume e ajustando a pressão. É isso. Eu acho muito mais fácil para começar a ventilação fazer volume controlado, viu? Eu gosto muito de pressão controlada. Gosto muito de pressão controlada. Eu sinto que consigo fazer muito mais manobra com pressão controlada. Tenho bem mais expertise com pressão controlada. Mas dá a César o que é de César. Eu acho que para começar a ventilar um paciente é muito mais fácil fazer volume controlado. Quando eu tenho uma ventilação mecânica com limites muito altos, a hemodinâmica do meu paciente responde. É só fazer o seguinte: quem tem smartwatch ou quem tem oxímetro, pega o oxímetro, faz uma valsalva, tranca, observa em 10 segundinhos como é que vai ficar a tua frequência. Se tiver monitor, se tiver no estágio, mede a pressão fazendo valsalva. Cara, respiração mexe com a hemodinâmica, ponto. Se eu aumento pressão intratorácica, eu diminuo o retorno venoso. Ponto. Se eu diminuo pressão intratorácica, eu aumento o retorno venoso. Vamos lá. E o posicionamento, claro. Posicionamento do meu paciente tem tudo a ver. O paciente obeso, por exemplo, vai precisar de um posicionamento muito menos permissivo, né? Meu paciente obeso vai precisar de ficar muitas vezes inclinado para frente, para que o peso da barriga não fique em cima do diafragma, não fique pressionando o tórax. Então, posicionamento tem tudo a ver. Se a relação PF está abaixo de 150, a gente prona o paciente, porque tem um shunt, que é uma diferença entre a circulação e a perfusão do pulmão do meu paciente. Então, o posicionamento, apesar de parecer bobo, tem tudo a ver com a ventilação do meu paciente. Vamos lá. Paciente com um aumento de pressão intraabdominal, por exemplo, pode se beneficiar de uma cabeceira elevada, entendeu? Tipo, é uns detalhezinho que é besta, mas para quem já tá na UTI todo descompensado, qualquer coisa faz diferença, velho. Você tem que botar na tua cabeça que você não tá lidando com um paciente jovem super compensadinho que aguenta tudo, não. Se você chegou a entubar esse cara tá mal. E se esse cara tá mal, qualquer coisa faz diferença. Quer ver uma coisa? Vamos ver se o posicionamento não importa. Fica aí 30 segundos de cabeça para baixo. Vamos ver. Senta na cama, bota a cabeça para baixo, mais baixo do corpo, fica 30 segundos assim. Vamos ver se você tem sintoma. Então, se para você, que é um jovem compensado, você tá tendo sintoma, que dirá para um cara que tá todo ferrado, cara, que teve que ir pro tubo, que tá numa UTI, que tá numa sala vermelha. Então, um detalhe besta, tipo posicionamento, tem tudo a ver. Você tem que prestar atenção nisso, sim. E pensar na fisiopatologia de como que isso funciona. Pô, o cara tem um milho paralítico, pressão abdominal tá grandona. O que que divide o tórax do abdômen? Diafragma. O diafragma está sendo empurrado para cima. Pressão intratorácica está maior. Como é que eu posso diminuir isso? Eleva a cabeceira. Obeso, a mesma coisa.
Ah, não, cara, o cara tá com insuficiência cardíaca ferrada, tá com um shunt lascado. Ele não tá conseguindo fazer microcirculação ali, não tá conseguindo, microcirculação não, perdão, circulação pequena. Não tá conseguindo colocar o ventrículo direito dele para trabalhar e botar sangue pro pulmão. Como é que eu posso fazer? Embarca, pronto, multa. Evito fazer pressões intratorácicas muito altas, ventilação muito pesada. Se for gordinho, cabeça elevada, porra. Tem situações, descobri na pós-graduação, tem situações, inclusive, que o paciente é ventilado em pé, velho. Ventilado em pé. Não em pé, em pé, em pé, com as pernas no chão fazendo força. Ventilado em pé com maca, preso na maca, em pé. Olha que doideira. E funciona. Porra, eu vi com os meus dois olhinhos paciente acordado com tubo andando no corredor, carregando o ventilador e o físio carregando um cilindro de oxigênio. Vai dizer que os caras não sabem o que estão fazendo? Sabem o que estão fazendo. Então, a posição tem tudo a ver com ventilação também. Encerramos aqui hoje. Tentei fazer o mais breve, o mais sucinto possível. Faltou muita coisa, tem muita coisa de ventilação. Pô, ventilação é um tema difícil pra caramba. Vou mandar para vocês o resumo, mandei para vocês a aula. Espero que ajude, espero que dê certo. Fiquem com Deus, fiquem com Deus. Espero que dê tudo certo para vocês e que, se tudo der certo, vocês vão bem na prova no sábado. Eu vou estar numa correria do diacho e espero bom resultado do grupo de vocês. Então, um abraço, até a próxima.